irmãs, que o único e triuno Deus, o Santo Pai, o Santo Filho e o Santo Espírito prossiga sendo amado por esta igreja e, como consequência desse amor, ele prossiga sendo obedecido e, acima de tudo, glorificado. Eu e a minha esposa estamos felizes por estarmos aqui conhecendo o vosso país, a nossa nação mãe. Nós reconhecemos a nossa nação mãe, a nossa querida nação mãe, Portugal. Gerou uma filha, uma outra nação que é o Brasil, que cresceu um pouquinho mais, pelo menos na questão de território, não é? Eu aproveito para agradecer ao triuno Deus. É o cumprimento, porque se encontra lá no livro de Atos, capítulo 17. O Senhor, na eternidade, determinou até mesmo o lugar da nossa habitação. É um prazer imenso. Nós estamos felizes aqui acolá, brindo com a minha esposa. Será que é verdade? Será que estamos sonhando? Um sonho que está se realizando, um sonho que está concretizando. Conhecemos primeiro, tivemos o privilégio de conhecer o ancião Antônio, com a sua querida esposa Maria de Lourdes. Em seguida, o pastor Rogério e a sua querida esposa Sônia. E já estamos no sentido portugueses também. Claro, sem abandonarmos a nossa nacionalidade querida, somos brasileiros, com muito prazer. Então, o privilégio está aqui. Vocês já fazem parte das nossas orações. Eu tenho acompanhado a igreja de Sines pelo Facebook. A nossa igreja lá já conhecem também os senhores e as senhoras, porque temos falado de vocês com muita frequência. E continuarão nas nossas orações. E os nossos laços serão mais e mais estreitados. Mais e mais. É uma parceria que estamos iniciando. É só o começo, Maria de Lourdes. É só o começo. Quero expressar minha alegria também por conhecer um conterrâneo, um colega brasileiro que se encontra aqui em Portugal, o pastor Elias. Que satisfação, um prazer imenso. E também nossos irmãos angolanos, é uma satisfação conhecê-los, uma satisfação mesmo. Espero que nesses dias ainda que passaremos por aqui possamos nos conhecer um pouco mais, tá bom? Todavia vamos para o momento que mais importa, é ouvirmos a voz do Supremo Deus. Supremo Deus é o que mais importa. Ouvirmos a voz do Supremo Pastor da Igreja, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. No Evangelho de Deus, segundo o apóstolo João, capítulo 14, gosto muito desse versículo, o versículo 27, ele vai dizer: as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna e elas jamais perecerão. Então, as verdadeiras ovelhas do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, elas ouvem a voz do seu Supremo Pastor. Claro, pela instrumentalidade dos seus copastores, pela instrumentalidade dos seus pastores auxiliares. E com muito prazer, nós somos pastores auxiliares do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós somos copastores do Supremo Pastor Jesus Cristo. Aprove a Ele confiar temporariamente as suas ovelhas aos nossos cuidados. E um dia prestaremos conta dessas ovelhas, uma por uma. Portanto, mais uma vez, vamos ler o mesmo texto. A segunda carta de Deus aos Tessalonicenses, o primeiro capítulo.
a segunda carta de Deus aos Tessalonicenses. Nós temos o costume no Brasil de citarmos assim as cartas de Deus, até para que as ovelhas nunca se esqueçam que nós não leremos qualquer livro, mas o livro de Deus, então as cartas de Deus. Então leremos mais uma vez a segunda carta de Deus, a segunda epístola de Deus aos Tessalonicenses, o primeiro capítulo, mais uma vez, a partir do versículo, o terceiro versículo, do versículo 3. Assim, pois, se encontra a Sagrada Bíblia, a Sagrada Escritura, a palavra autoritativa de Deus. Irmãos, cumpre-nos dar sempre graças a Deus no tocante a vós outros, como é justo, pois a vossa fé cresce sobremaneira e o vosso mútuo amor de uns para com os outros vai aumentando, a tal ponto que nós mesmos nos gloriamos de vós nas igrejas de Deus, à vista da vossa constância e fé, em todas as vossas perseguições e nas tribulações que suportais, sinal evidente do reto juízo de Deus, para que sejais considerados dignos do reino de Deus, pelo qual, com efeito, estais sofrendo. Se de fato é justo para com Deus que Ele dê em paga tribulação aos que vos atribulam, e a vós outros, que sois atribulados, alívio juntamente conosco, quando no céu se manifestar o Senhor Jesus com os anjos do seu poder, em chama de fogo, tomando vingança contra os que não conhecem a Deus e contra os que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus. Estes sofrerão penalidade de eterna destruição, banidos da face do Senhor e da glória do seu poder, quando vier para ser glorificado nos seus santos e ser admirado em todos os que creram naquele dia, porquanto foi crido entre vós o nosso testemunho. Por isso, também não cessamos de orar por vós, para que o nosso Deus vos torne dignos da sua vocação e cumpra com poder todo o propósito de bondade e obra de fé, a fim de que o nome de nosso Senhor Jesus seja glorificado em vós, e vós nele, segundo a graça do nosso Deus e do Senhor Jesus Cristo. Irmãos, irmãs, amados do nosso Senhor e Salvador Cristo Jesus, as pessoas preparam-se para muitos acontecimentos na vida. As pessoas preparam-se para muitas conquistas desejadas. As pessoas, no caso de nosso amado país, o Brasil, preparam-se para no futuro desfrutar de uma boa aposentadoria. No caso aqui, da nossa querida nação mãe, Portugal, preparam-se para desfrutar de uma boa reforma. Preparam-se para conquistar um bom carro, uma boa casa. Preparam-se para desfrutarem de boas férias. Não é? Quem gosta de futebol
Muitos preparam-se para a grande final da Liga dos Campeões. Especialmente os portugueses, que tem Cristiano Ronaldo aí como considerado hoje, e eu também considero o melhor do mundo. Todos já estão nessa expectativa, a final da Liga dos Campeões. As pessoas preparam-se para a Copa das Confederações, que vai acontecer agora na Rússia. Para o Mundial de 2018, também na Rússia. E passaríamos a nossa tarde citando muitos acontecimentos para os quais todos nós nos preparamos. Até temos um certo anseio, almejamos, contamos as horas, não é assim? Para os estudantes, os universitários, o término do curso, a diplomação e tantas outras coisas que são até legítimas. Todavia, porém, no entanto, infelizmente, para a nossa tristeza, as pessoas não estão se preparando para a volta do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O mundo vira as costas para esse assunto. O mundo não tem nenhum interesse quando o assunto é a segunda vinda, a volta, o retorno do nosso amado Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ora, pastor Rogério, a própria igreja, uma boa parte da igreja no mundo já não tem muito interesse, porque ela está sentindo tão bem aqui no mundo, ela tem feito do mundo a sua pátria, então não há muito interesse hoje em dia. A própria igreja, quanto mais o mundo. Quanto mais o mundo. Se a igreja, uma boa parte da igreja no mundo, ela já não expressa esse interesse, esse anseio pelo retorno de Cristo, esperar isso do mundo é um absurdo, não é? É contraditório querer esperar isso do mundo. Na primeira carta do apóstolo João, capítulo 2, os amados irmãos e irmãs conhecem muito bem, o vosso pastor é um mestre no ensino, é um mestre na exposição da palavra, tenho acompanhado à distância, pelas mídias. Os irmãos conhecem esse texto muito bem. João, o apóstolo, movido pelo Espírito Santo, ele vai dizer algo pertinente para nós. Ele diz assim para a igreja: não ameis o mundo, nem as coisas que no mundo. E ele prossegue. Porque tudo que há no mundo, ele vai descrever agora, não é o mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida não procede de quem? Não procede de Deus, mas do mundo. O mundo passa, e ele prossegue no próximo versículo, bem como a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. A igreja do Senhor, ela tem ciência, ela tem conhecimento dessa verdade, mas, repito, para nossa tristeza, ela vive muitas vezes como se ela não conhecesse. E um dos indicadores é uma certa indiferença para com a volta do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A igreja está se sentindo muito bem, ela está muito à vontade no mundo, muito obrigada. Ela está muito à vontade. Eu posso falar do nosso querido país. As igrejas, uma boa parte das igrejas que lá estão, que lá existem. Uma zona de conforto. Não sei se essa expressão ela é usada aqui.
especialmente zona, não é? Perdoe-me se ela não é tão conhecida aqui. Lá a gente usa essa expressão, um lugar de conforto. É assim que usamos lá. Ela está se sentindo muito confortável. Então a igreja, uma boa parte dela não tem manifestado interesse pela volta do Senhor. Pode até falar, mas o dia a dia não tem demonstrado. O mundo, muito menos o mundo. Mas a Escritura Sagrada, queridos, quando o assunto é a volta de Cristo Jesus, esse é um tema recorrente nas Escrituras, citado com muita frequência. Mateus capítulo 20, o Evangelho de Deus segundo o apóstolo Mateus, no capítulo 25, versículo 31. Não vamos pedir para que os irmãos e as irmãs abram, porque já conhecem. O próprio Senhor Jesus Cristo fala do seu retorno, da sua volta. Marcos, no capítulo 13, do versículo 24 ao 27. O evangelista Marcos também registra o Senhor falando do seu retorno, da sua volta. Lucas, no capítulo 21. O Evangelho segundo o apóstolo João, capítulo 14. Quem aqui não conhece essa narrativa? Pelo menos na igreja que pastoreamos, citamos com muita frequência João 14. Os discípulos estão lá amedrontados, perturbados, inquietos, e ele os consola dizendo: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito: vou preparar-vos lugar, e quando eu for e preparar-vos lugar, voltarei para onde estiver. Para onde eu estiver, estejais vós também. Então, João 14. Então, os 4 evangelhos, o Evangelho segundo Mateus, o Evangelho segundo Marcos, o Evangelho é um só, todavia narrado por óticas diferentes, o mesmo Evangelho, que se complementam. O Evangelho segundo Marcos, o Evangelho segundo Lucas, o Evangelho segundo o apóstolo João, eles falam sobre o retorno de Cristo. Então é um tema recorrente. Ora, e as cartas de Deus aos Tessalonicenses? A primeira carta, logo no primeiro capítulo, Paulo ele está descrevendo as qualidades daquela igreja, e o último versículo ele descreve a igreja, os cristãos de Tessalônica, como cristãos que ansiavam pelo retorno de Cristo. Está lá, a primeira carta de Deus aos Tessalonicenses, primeiro capítulo, salvo engano, o versículo 10. O capítulo 4 da primeira carta aos Tessalonicenses, ele também vai falar do retorno ali agora, consolando os irmãos que haviam perdido alguns dos seus entes queridos. Alguns haviam partido, morrido, e Paulo vai consolá-los. Ele os consola falando sobre o retorno de Cristo. O capítulo 5 da primeira carta, ele vai corrigir alguns equívocos sobre o retorno de Cristo. Logo, ele, mais uma vez, ele repete esse assunto. É um tema trabalhado com muita frequência. O capítulo 4, ou melhor, a segunda carta, já no primeiro capítulo, ele volta a falar sobre o retorno de Cristo. Então é um tema recorrente nas Escrituras. Se fôssemos citar aqui na ordem Atos, comumente chamado de Atos dos Apóstolos, eu prefiro chamá-lo de Atos
do triuno Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, pela instrumentalidade dos apóstolos da igreja. Ou Atos do Cristo que ressuscitou. É uma preferência apenas. Ninguém está errado em pensar diferente. Todos concordam. Romanos, logo no primeiro capítulo. Toda a carta, explicitamente ou implicitamente, Paulo fala assim da volta de Cristo. A primeira carta aos Coríntios, a segunda carta aos Coríntios, a carta aos Gálatas, aos Efésios, aos Filipenses, aos Colossenses. Não. As duas cartas aos Tessalonicenses. E quem aqui não conhece as cartas pastorais? A primeira, a segunda. Todas elas. Filemão, Hebreus, Tiago, todas elas têm um Apocalipse que o pastor Rogério continua fazendo uma belíssima exposição, e aqui sem nenhuma expressão de bajulação, mas um reconhecimento, porque de lá eu tenho acompanhado um pouquinho. Apocalipse é demais. Logo no primeiro capítulo, encontrando referência no retorno de Cristo. Quando vamos para o último capítulo, nós encontramos aquele convite da igreja: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Então, é um tema recorrente. A igreja deve se alegrar por isso. Quando o assunto é a volta de Cristo, nós encontramos algumas características da volta, do retorno dele. Não vamos aqui dissecá-las, não vamos aqui tratá-las detalhadamente, apenas citá-las. Algumas características da volta, da segunda vinda de Cristo. Será repentina, será uma volta repentina. Mateus 24, o versículo 27. O próprio Senhor Jesus Cristo vai mostrar lá que vai ser uma volta repentina. Aquela ideia de que ele virá como ladrão. E assim ele está provocando vigilância. Também será uma vinda gloriosa. Mateus 24, versículo 30. Uma vinda gloriosa. Porque será uma vinda pessoal, física, visível, pública, audível. O mundo contemplará essa vinda. Ainda que seja para lamentar. Em Mateus 25, 31, diz que haverá um sinal nos céus. E o Filho do Homem descerá com poder e muita glória. Então, será uma vinda gloriosa e será uma vinda vitoriosa. Uma vinda vitoriosa. Apocalipse 19, Apocalipse 20, o trono branco, tem tudo a ver com a segunda vinda, com o retorno de Cristo. Então será uma vinda vitoriosa. Ele veio pela primeira vez, ele veio pelo estado de humilhação, para depois adentrar ou entrar no estado de exaltação. Mas o retorno dele, ele não virá mais, não haverá mais estado de humilhação. Aquele que se deixou ser humilhado, se deixou ser julgado, ele se deixou ser crucificado, zombado, desdenhado, escarnecido, não mais. Apocalipse, primeiro capítulo, já ouviram aqui, sermão do vosso pastor. Está lá, uma descrição de Jesus Cristo glorificado. É assim que ele virá.
numa linguagem simbólica, todavia transmitindo uma realidade espiritual. Ele virá como vitorioso. E é por isso que em Filipenses, capítulo 2, Paulo está conclamando a igreja à humildade, convocando a igreja a viver uma vez